dia a todos. Agradeço bastante a oportunidade de conseguir compartilhar com vocês um pouquinho do que a gente conseguiu alcançar na Petrobras com a plataforma de dados usando a tecnologia do Databricks. Atualmente eu sou gerente de organização de dados de geociências e geoengenharia na empresa e eu sou um dos idealizadores dessa plataforma da Petrobras. Então, começando, a Petrobras é uma empresa de 70 anos. Com isso, a gente tem uma quantidade muito grande de bases de dados e aplicações, na casa de milhares. Então, é muito difícil a gente conseguir juntar todos esses dados para a gente conseguir realmente tomar boas decisões. Então, a gente começou um embrião da plataforma, tentando reunir esses dados, usando uma tecnologia um pouco mais antiga, usando ali mais data lakes, e a gente tentando concentrar isso na nuvem para a gente conseguir fazer a tomada de decisões. Então, essa foi uma primeira abordagem que a gente teve, e nesse momento a gente identificou alguns problemas que a gente vai tentar resolver aqui e eu vou falar um pouquinho disso para vocês. O primeiro deles tem a ver com a escalabilidade da engenharia de dados. Então, a gente tinha um único time que era responsável por tratar todas as demandas da empresa para disponibilizar os dados no Data Lake. Então, eu estou falando aqui algo em torno de 5 a 10 pessoas que recebiam demandas de todas as áreas de negócio para a gente conseguir subir esses dados lá e, a partir dali, a gente conseguir resolver problemas de negócio. A gente conseguiu gerar valor para a empresa fazendo isso. A gente chegou a tratar situações pontuais e foi importante a gente conhecer a tecnologia a partir dali. Mas a gente simplesmente não conseguia dar vazão para toda a demanda que a Petrobras tem. Então, a gente está falando de dezenas de milhares de funcionários demandando questões de dados, simplesmente esse modelo ele não funcionava. Além disso, sempre que um dado estava disponível, era muito difícil para um cliente final conseguir saber quais eram os dados que já estavam disponíveis. A gente tratava situações de forma mais pontual, ou seja, eu resolvi um problema, coloquei o dado lá na nuvem, tinha painéis ali consumindo algum modelo de ciência de dados e, eventualmente, se o mesmo dado fosse necessário em um outro projeto, testando, ok? Beleza. Então, se fosse necessário um mesmo dado para um outro projeto, era difícil, às vezes, você identificar que esse dado poderia ser reutilizado. Todos os objetos eles estavam dentro ali da estrutura do Data Lake e com um nome físico. Então, você precisava encontrar uma tabela de nome ABC com coluna XPTO. Era muito difícil para algum usuário final conseguir identificar tudo que estava disponível. Todos os processos, naquele momento, ainda eram muito manuais. Então, quando era necessário, por exemplo, a gente fazer a ingestão de uma tabela, a gente montava um pipeline, ok? Mas e se eu precisasse agora fazer a ingestão de 100 tabelas? Naquele momento, a gente fazia 100 pipelines. Então, para a gente conseguir escalar isso, era um problema muito difícil, porque a gente tinha que fazer a mesma ação inúmeras vezes. Então, a gente tinha processos realmente muito manuais que dificultavam a gente a dar escala. Um outro ponto muito relevante na Petrobras é que existem analistas de sistemas não somente na TI. A gente tem muita gente capacitada também nas áreas de negócio e o processo atual, aquela arquitetura do momento, ela não permitia que o negócio conseguisse ter acesso. A gente não tinha um modelo de governança tão bem aplicado a essa estrutura de nuvem e fazer com que todo esse desenvolvimento fosse concentrado na TI. Então, o negócio queria participar, poderia ajudar a gente a dar vazão nessas demandas, mas isso era algo que não estava acontecendo. Então, para começar a resolver esse problema, veio a ideia do projeto AIDA. AIDA é o Ambiente Integrado de Dados Analytics, esse é o nome da plataforma de dados da Petrobras. Então, no core dessa arquitetura, a gente tem aqui o Databricks. Hoje, ele é a ferramenta que a gente usa como motor para a gente conseguir fazer todas as transformações e a disponibilização de dados. À primeira vista, essa é uma arquitetura tradicional, ou seja, eu tenho a fonte, eu faço ali meus ETLs ou LTs, faço a transformação, disponibilizo para os usuários finais. A gente tem alguns componentes aqui que diferenciam isso um pouco da arquitetura tradicional, sendo que o principal deles eu diria que é o portal. Então, além de eu ter o Databricks como motor, eu tenho uma camada de visualização sobre o Databricks que nos ajuda a fazer várias ações na plataforma como um todo. Então, o primeiro deles, eu vou falar da parte de ingestão. A gente tinha falado anteriormente de criar muitos pipelines idênticos para copiar várias tabelas da mesma fonte. Então, hoje a gente desenvolveu um mecanismo que usa o Databricks para orquestrar e o Data Factory para ingerir, sendo que a gente parametriza isso tudo no portal. Então, eu consigo dizer, eu quero ingerir tais tabelas uma vez ao dia.
E a partir desse momento que eu configurei isso no portal, todo o processo roda automaticamente e o dado vai cair dentro da camada de dados bruta. Então, a pessoa, para fazer ingestão nas tecnologias que a gente chama APO, não precisa nem conhecer o processo de engenharia de dados. Basicamente, é fazer uma configuração no portal, todo esse mecanismo de Databricks mais Data Factory faz com que o dado caia dentro da estrutura de dados bruto. O processo de curadoria usa o próprio Databricks, então tudo ali a gente já está usando o Unity. Então a gente acabou entrando num momento bom para usar o Unity Catalog, esse projeto. A gente teve a primeira versão em dezembro de 22, então ao longo do ano de 23 a gente percebeu a oportunidade de migrar para o Unity. Antes que ficasse difícil demais, então com isso a gente conseguiu migrar logo no início, então toda a nossa plataforma já usa o Unity Catalog. Então a gente faz esse processo de curadoria e o dado está ali disponível para que ele seja publicado. Aí tem um outro ponto importante na nossa arquitetura, que o dado, no momento que ele está na camada curada, ele ainda não está disponível para os usuários finais. Então, ainda existe um momento que os times de dados vão olhar esses produtos e vão, de fato, configurá-los para que eles estejam disponíveis, adicionando mais metadados e mais informações antes de eles serem utilizados. E o objetivo principal dessa plataforma é servir dados para analytics, considerando principalmente aí IA, modelos de ciência de dados e também dashboards. Esse modelo de arquitetura ajuda a resolver o problema e, junto com isso, a gente mudou o modelo de trabalho como um todo da plataforma. Então, eu vou mostrar um pouquinho do jeito que a gente pensou para conseguir resolver o problema. Essa é a carinha do nosso portal. Então, esse é o portal AIDA, onde você consegue buscar as informações que estão disponíveis. Então, na parte da esquerda, todos os metadados dos produtos são indexados. Então, na parte superior esquerda, a gente consegue ver ali uma busca por palavra-chave, e na parte inferior esquerda a gente tem uns domínios de informação. Então, ali dentro a gente consegue organizar todos os produtos de dados. Então, vamos imaginar que eu preciso de um dado de sensor de perfuração. Então, a gente fez uma busca ali na árvore de domínios, encontramos um produto que resolve exatamente essa questão. Então, ali eu vou ter algumas informações dele. Eu vou ter qual é o time que é responsável por tratar esse produto. Eu vou ter também qual é o nível de proteção da política de segurança interna da Petrobras. E eu tenho ali a informação de qual é o local do domínio onde esse dado se localiza. O que é interessante aqui? Tudo que eu estou mostrando no portal, na prática, tem um objeto no Databricks por trás. Então, aqui eu consigo mostrar que esse objeto, aquele produto de dados sensor de poço, ele está dentro do catálogo do DT13, dentro do esquema sensores e dentro da tabela mnemônico perfuração. Então, eu tenho um deparo dessa estrutura que eu mostro no portal com os objetos que estão diretamente dentro do Databricks. Como é que a gente fez isso, Então, a nossa implementação de Data Mesh, ela usa o Data Team como o ator central. Então, o Data Team, ele tem 3 principais papéis: os POs, que são sempre do negócio, os arquitetos de informação, que são sempre da TI, para a gente garantir que eu tenho gente dos 2 lados participando, e os engenheiros de dados podem estar em qualquer lugar. Então, a gente tem muito engenheiro de dados hoje trabalhando pela área do negócio em conjunto. E aí, para a gente implementar isso e fazer com que esse trabalho não fosse difícil, a gente subir uma infraestrutura, a gente tem um conjunto de templates, de modo que é automatizado eu gerar uma nova estrutura para um time novo. Cada time hoje é representado, como a gente pode ver na figura, como um catálogo no Databricks. Então, se eu tiver necessidade de um novo time, na prática eu vou criar um outro catálogo e todas as permissões são associadas a essa estrutura. Então, sempre que eu crio um time, os POs, arquitetos e engenheiros, eles vão ter um conjunto de acessos de acordo com a estrutura do time, considerando tanto o portal quanto a estrutura do catálogo. A gente teve agora essa mudança no modelo de trabalho e eu falei um pouquinho também da arquitetura. Então, eu queria falar agora um pouquinho de processos que a gente mexeu para a gente conseguir alcançar, de fato, uma democratização do uso de dados. O primeiro deles tem a ver com um enriquecimento dos dados. Então, antigamente a gente tinha, os objetos eram basicamente tabelas com nomes que era muito difícil de ser entendidos pelos usuários finais. Então, na Petrobras, a gente tem muita gente que não é analista de sistemas, a gente tem muito geólogo, geofísico, engenheiro de reservatório, entre várias outras profissões. Então, é muito importante que quando alguém encontre um produto de dados, eu tenha uma definição dele. Então, a gente tem mecanismo para que todos os objetos físicos, ele tem também um nome de negócio, tem uma descrição e um espaço para você acrescentar regras de negócio que tem a ver com esse produto.
Além disso, todas as colunas, a gente também tem um mapeamento com nomes de negócio para essas colunas e definição de todas elas. Isso faz com que alguém, quando procura um dado no portal, ele consiga saber se de fato é aquele dado que ele está procurando e se ele tem toda a informação que ele precisa para um determinado projeto. A solicitação de acesso hoje ela é completamente automatizada. Esse é um ponto muito relevante. Como a gente tem uma quantidade enorme de bases de dados e de aplicações, quando você precisa solicitar acesso a algo, às vezes é difícil até você saber como. A gente tem processos diferentes. Eventualmente é um e-mail, em determinada base é um ticket no Jira, pode ser um ticket no ServiceNow. Então a gente tem caminhos diferentes para conseguir acesso. Nessa nova arquitetura da plataforma, tudo isso é concentrado no portal. Então a ideia é que eu tenha um local único para você conseguir ver as informações e fazer todos os processos necessários para usar o dado. Então o que o portal faz? Ele armazena todas as aprovações, ele consolida também toda a política de segurança, qual é o nível de proteção dos dados, e exibe isso numa interface. E aí a gente tem um job que executa no próprio Databricks, que lê essas informações e, a partir da política mais as aprovações de acesso, aplica todos os gradientes automaticamente. Com isso, a solicitação de acesso deixou de depender da TI. Alguém não precisa mais aplicar o acesso em cima do dado. Alguém de negócio faz a solicitação, alguém de negócio faz a aprovação, automaticamente a concessão de acesso é feita. Outro ponto muito importante que tem a ver bastante com o processo é que a gente abriu todos os metadados da plataforma. Ou seja, todas as definições de produtos, a lista de produtos, em que ponto eles estão na árvore, todas as solicitações de acesso aprovadas ou recusadas, toda essa informação é aberta para todo mundo da empresa. Você conseguiu entrar num computador Petrobras, logou, você consegue ver todas essas informações. Então, a necessidade de requisitar acesso é somente para ver dentro do dado. Mas tudo que existe é visível para todo mundo. Então, eventualmente, alguém poderia precisar de um dado que nem sabia que existia, ele encontrou ali, conseguiu ver, vai solicitar acesso e vai passar a usar um dado novo. Então, isso também é muito importante nesse processo de democratização. E um outro ponto super importante foi a integração que a gente montou com as principais ferramentas de dashboard que a gente usa na Petrobras, que hoje são Power BI e Spotify. Então, antes do AIDA, para a gente conseguir linkar uma ferramenta dessa de painel à estrutura de dados, a gente precisava abrir uma quantidade grande de chamados. Primeiro, a gente precisa criar um usuário, que é uma identificação na nuvem, para você conseguir se conectar a algo. Depois, você tem que fazer a solicitação de acesso para esse usuário. Tem que abrir um outro chamado para criar o data source, um outro chamado para criar o data flow. Então, a gente montou uma estrutura de modo que todos esses passos a gente consegue fazer de forma automatizada. A gente tirou o data flow, que não seria mais necessário, que hoje o Power BI pode se conectar diretamente na estrutura do Databricks. A gente consegue criar o Service Principal, no caso da Azure, que é a identificação da aplicação de forma automatizada. A gente também cria o data source usando o conector nativo do Databricks. E com isso a gente dá também todo o acesso que foi requisitado pela aplicação. Então tudo isso não precisa de ninguém fazer uma ação manual. Isso tudo é feito por baixo dos panos da estrutura do AIDA. Esse foi um ponto super importante, porque a gente tem muitos usuários de painéis e isso ajudou bastante a escalar. E a gente reduziu o número de chamados para o mínimo possível, que é somente um, que é a solicitação de acesso, dado que ninguém pode usar um dado que ele ainda não foi, que você não tem autorização. Com isso, a gente conseguiu números muito interessantes. O AIDA ele foi lançado a primeira versão em dezembro de 22. Então a gente está falando aí de uma solução que não tem ainda 2 anos de vida. Lá no início, a gente tinha, como eu falei, entre 5 e 10 pessoas trabalhando. Eles eram responsáveis de ponta a ponta do processo, tanto pela arquitetura, definições de processos e ingestão de dados, trabalhando direto no caso de uso. A gente fez essa separação. Então a gente tem esse time de arquitetura, que eu faço parte dele, e a gente tem agora os times de dados por domínio. Nesses times, a gente já tem 66 trabalhando em conjunto. Com isso, a gente tem quase 500 pessoas trabalhando, publicando dados dentro da plataforma. Então, a gente saiu de algo entre 5 e 10 para praticamente 500 pessoas trabalhando em menos de 2 anos. Então, essa foi uma evolução muito grande para a Petrobras em relação à democratização de dados. Outro ponto interessante aqui é que antes a TI só respondia. A gente recebia demanda e o negócio não participava, ele era somente um demandante. Agora, como o PO dos Data Teams também é um membro do negócio, então agora a gente compartilha essa responsabilidade. A TI trabalha junto com o negócio para provisionar dados para os clientes finais. Com isso, a gente ingeriu aproximadamente 350 fontes,
a gente tem mais de 6.000 objetos de dados ingeridos na camada de dados bruta, e trabalhando esses objetos, a gente tem aí mais ou menos 2.500 produtos de dados. E com isso a gente conseguiu mais de 300 aplicações já estão consumindo dessa estrutura, e aqui estão tanto aplicações tradicionais quanto o Power BI e o Spotify estão inclusos aqui nesse conjunto de aplicações. A gente também tem acessos individuais, mas aí realmente é um número muito grande, achei que era um pouco mais difícil de medir. Concentrei aqui em trazer as aplicações que são usos reais, bem práticos que a gente tem tido na nossa estrutura. Bem, isso é o que a gente alcançou até agora. A plataforma ela continua crescendo bastante, tanto com novas funcionalidades quanto com novos data teams. E certamente em algum momento a adição de data teams vai começar a diminuir, mas a curva ainda não começou a diminuir nesse momento. A gente ainda tem um crescimento grande, tanto de produtos, quanto de objetos, quanto de data teams novos trabalhando nessa estrutura. Então, considerando essa arquitetura, a gente tem essa intenção de adicionar novas features à plataforma. Então, atualmente, um produto de dados, ele sempre é um dado estruturado. A gente está considerando sempre um objeto, tabela ou view, ali dentro do Unit Catalog. Então, na Petrobras, a gente tem a necessidade de usar outros tipos de dado. Então, além dos arquivos tradicionais, Excel, Word, PDF, na Petrobras a gente tem outras necessidades, como, por exemplo, um modelo geológico, que é um arquivo, uma foto de amostra, um esquemático de perfuração de poço. Então, esses dados são importantes para serem usados em trabalhos de inteligência artificial. Então, a gente tem a intenção de usar os volumes do Databricks para a gente conseguir também disponibilizar dados não estruturados. Além disso, o pipeline de MLOps é algo que a gente considera muito importante. A gente já tem muitos projetos de ciência de dados na Petrobras, e eles são feitos mais de forma pontual. Geralmente, quando a gente precisa pegar um experimento que deu certo e transformá-lo em algo produtivo, leva um tempo. A gente precisa fazer como se fosse um projetinho para transformar aquilo em algo produtivo. Então, a gente está querendo usar essa sinergia que tem da nossa camada de dados Databricks com a parte de ciência de dados para a gente conseguir fazer isso de uma forma mais automatizada. Ou seja, a partir de uma experimentação que deu certo, a gente já conseguir publicar modelos de ciência de dados usando o Model Server em produção. Um outro ponto importante para a gente é que aquele controle de acesso automatizado que eu falei, hoje o menor grão possível é uma tabela ou uma view. E a gente tem a intenção de diminuir um pouco esse grão, porque existem necessidades de você conseguir consultar, às vezes, um grupo de registros dentro de uma tabela. Databricks já tem como resolver isso, você consegue criar uma função que faz esse tipo de filtro, e a gente está ainda pensando como fazer isso via portal, dado que a pessoa que configura os perfis de acesso hoje, geralmente é uma pessoa de negócio. Então, a gente está tentando traduzir em parâmetros para montar a função que faz esse controle de acesso a nível de registro. Por último, a gente tem a intenção de federar dados. Então, como eu disse, a Petrobras é uma empresa muito grande, então a gente tem um volume enorme de informações de tecnologias muito diferentes. E existem outras bases que têm dados curados. Então, a gente chegou à conclusão de que seria muito ruim, se eu já tenho um dado curado e está preparado, eu ter que ingeri-lo de novo e processá-lo de novo. E a Databricks anunciou recentemente o Lakehouse Federation. A gente tem a intenção de usar o Lakehouse Federation para conseguir virtualizar esses dados, que já estão em outras bases curadas, e a gente pegar todos os benefícios que eu falei anteriormente. Tanto a governança do Unit Catalog, quanto o dado aparecer automaticamente no portal, solicitação de acesso automatizada, tudo isso acaba vindo junto, a gente conseguindo implementar essa funcionalidade. Os pontos 1, 2 e 3, a gente tem a intenção de ter em produção ainda esse ano, o ponto 4 está previsto para o ano que vem. Bem, pessoal, isso é o que eu tinha para trazer para vocês. Eu agradeço bastante a oportunidade, muito obrigado.